Olá, estamos aqui na segunda conferência sobre ensino, manutenção e promoção da língua portuguesa como língua de herança. E nós vamos falar agora com a Ivian Destro, que além de nossa colunista linda da sala, ela também está aqui como uma palestrante, né? Ela veio falar também sobre as diretrizes do currículo de língua portuguesa. Tudo bem, Ivian? Tudo bem. Primeiro, agradecer a oportunidade de espalhar aí a notícia, né, de que nós, as comunidades brasileiras aqui na diáspora, estamos preocupados e muito envolvidos e empenhados para que a língua que nós temos dentro da nossa família, e essa língua e essa cultura, seja preservada e passada como uma herança para os nossos filhos. Então, esse é o nosso empenho, a nossa luta aqui na conferência e sempre discutindo e envolvendo as famílias e as comunidades nesse propósito. E a Ivian, recentemente, ela defendeu a dissertação dela, né, de mestrado, onde ela coloca essas diretrizes para a língua portuguesa, porque, apesar disso, como língua de herança, apesar de ser algo que é transmitido muitas vezes dentro da família, tem se espalhado de uma forma formal também, né? E que era preciso que mostrasse essas diretrizes. E quais são essas diretrizes, Ivian? A minha pesquisa envolve o trabalho de escolas comunitárias de português como língua de herança. Geralmente essas escolas, elas se organizam a partir de famílias que têm o intuito de começar a fazer encontros, que depois vão se tornando cada vez mais formais e ganham o intuito de alfabetizar, letrar e desenvolver essa língua. Então eu pesquisei a crença desses professores, desses líderes comunitários e propus algumas diretrizes para que o currículo de português língua de herança siga por um caminho aí e discuta por esse caminho. São 4 diretrizes que eu proponho. A primeira é que se trabalhe a ideia de que a língua e a cultura são elementos indissociáveis. Então, a ideia de que aqui não é apenas uma aula de língua, não é apenas uma aula de cultura, é uma aula de língua-cultura. Quer dizer, a língua passa por modos de dizer e ser dentro da nossa cultura de herança, no caso, a cultura brasileira. Que as escolas se preocupem não só em desenvolver as habilidades orais, em manter e desenvolver as habilidades orais, mas também a habilidade de ler e escrever, para que essas crianças tenham acesso a essas habilidades e desenvolvam também uma ideia de pertencimento a essa cultura letrada, né? Elas tenham acesso a uma cultura letrada, que é uma das heranças que a gente propõe para eles. Outra questão que muita gente vem discutindo é a questão da desestrangeirização e da construção de um pertencimento. As famílias, elas percebem que se elas não trabalham, ou se as comunidades não estão preocupadas com isso, quando as crianças vão para o Brasil, existe a preocupação delas não se sentirem estrangeiras no ambiente da família lá no Brasil. Ou quando a família vem para visitar, elas não entendem a piada, elas não conseguem perceber certos costumes e não se sentem pertencentes mais a esta família, que se sentem longe dessa cultura e dessa língua. Então, as escolas devem se preocupar em construir discursos de pertencimento, fazer com que essas crianças cada vez mais não se sintam estrangeiros dentro de uma língua, cultura de herança. A outra ideia é que a gente percebeu que, no caso das famílias em língua portuguesa, elas precisam muito de um apoio das escolas comunitárias, dos professores, para se conscientizarem de qual é o seu papel, né, como pais que criam filhos num ambiente bilíngue. Então, as escolas precisam educar os pais para que esses pais entendam o seu papel e quais são as suas responsabilidades, o que melhora, quais são as melhores práticas para criar filhos bilíngues. Então, essas são as 4 diretrizes que eu acredito que professores, escolas comunitárias, famílias que estão envolvidas nesse projeto devem iniciar uma discussão e se preocupar a princípio. E agora, Ívia, conta pra gente, qual dessas 4 aí foi mais difícil para você fazer com seus filhos? Porque você é mãe, tem aí seus filhos aqui, e você acaba que passa um pouco dessa história sua, nesse seu mestrado que você fez e que fez essa proposta. O que desses 4 é o mais difícil, na sua opinião? Olha, a minha maior preocupação é a ideia da desestrangeirização.
A ideia de não passar a impressão de que o Brasil é o lugar exótico que eu vou visitar de vez em quando e que tem só a sensação de conhecer apenas os estereótipos que se vê na TV ou que se tem contato por meio de imagens comuns do futebol, do carnaval. Então, a minha maior preocupação é que ele conheça essa língua cultura de uma forma tão integrada ao seu cotidiano, à sua leitura de imagens diversas, de leituras diversas, que ele não tem acesso apenas a uma visão estrangeirizada dessa cultura, uma visão do gringo, do exótico, né? Então, que ele tenha uma ideia de que ele pertença e saiba ter permeabilidade por entre coisas do cotidiano dessa língua cultura. Então, quer dizer que eles vão entender a piada de portugueses? Bom, estamos... A ideia, olha, eu acho que a questão do humor é uma questão central na educação do português como língua de herança. Tanto que a gente vai para o Brasil, a gente compra piadas para as crianças. E lê, porque a ideia é que eles entendam que o humor, eu acho que está muito ligado a um traço cultural. E é um aprendizado, mas é um aprendizado gostoso. Quando eles passam a entender que aquilo é engraçado na sua cultura, né, é aí que a gente ganhou, né, aí que foi a vitória. Obrigada, Ivy. Imagina, obrigada a vocês do Sala que estão sempre apoiando e dando visibilidade para o nosso trabalho, que é uma luta diária.